Olá, boa tarde. Eu me chamo Lucas Andrade e eu vou falar um pouco sobre a certificação ISO 56002, uma certificação voltada para a gestão da inovação de empresas que buscam uma qualificação ISO. Bom, partindo do princípio de que a ISO, que significa International Organization for Standardization, ser uma organização sem fins lucrativos, né, que tem sede em Genebra, na Suíça, e sendo fundada em 1947, né, com a intenção de ajudar a reconstruir empresas devastadas durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente, né, tendo mais de 180 normas de sistemas de gestão que visam estabelecer padrões globais para a gestão de negócios, a gente se pergunta do que seria inovação para a ISO. E segundo a mesma, inovação pode ser um produto, um serviço, um processo, um modelo ou um método, ou ainda a combinação de qualquer um deles. Né? O conceito de inovação para ISO é caracterizado por novidade e valor, o que significa dizer que ideias e invenções sem a manifestação de valor não são consideradas inovações. E como a inovação pode gerar competitividade entre as empresas. Bom, uma gestão que ela é focada na inovação garante o desenvolvimento constante de novos produtos e serviços. E assim, as empresas que possuem uma cultura voltada para a inovação apresentam maior agilidade em identificar tendências de mercado e responder às novas demandas que elas trazem. Sendo assim, nós temos a tal da gestão da inovação, que ela implica, né? Ela desenvolve, organiza, implementa e gerencia processos inovadores e ideias que sejam aplicáveis e que impulsionem o crescimento da organização. Né? Esses processos eles devem ter uma estruturação para um começo, que seriam as entradas de projetos e ideias, ou seja, os inputs, um meio, que seria o gerenciamento, e o fim, que seria as entradas e soluções, ou seja, os outputs. Né? Nas empresas, a gestão da inovação ela consiste em sistematizar definições e diretrizes de inovação para ajudar a determinar as etapas e rotinas, bem como os recursos humanos, financeiros e tecnológicos que serão necessários. Mas afinal de contas, o que seria a ISO 56002? Bom, ela é uma norma que foi criada pela ISO, né, para estimular as organizações a pensar e agir fora da caixa por meio de ações baseadas em um princípio fundamental, que é a inovação. Né? Ela auxilia qualquer organização, independente do tipo, setor ou até mesmo do tamanho dela, a estabelecer-se, a implementar, a manter e a melhorar continuamente o sistema de gestão da inovação da empresa. Né? Ela aborda áreas de instrução relacionadas a sistemas de gestão de inovação, o que inclui assim a compreensão das necessidades e expectativas das partes interessadas, o escopo do sistema, os papéis de liderança, o planejamento, operações, melhorias, gerenciamento de riscos e processos e objetivos de inovação. Ela foi publicada em 2019, né, após anos de colaboração com vários países, dentre esses que inclui a França, o Canadá, Portugal, Rússia, Espanha, Reino Unido e também Brasil, né, com o objetivo de ser a principal norma de referência para a gestão da inovação, visando assim padronizar a terminologia, as ferramentas, a metodologia e as interações entre as partes envolvidas na inovação. Mas para quem a ISO 56002 se destina? Ela serve para qualquer tipo de organização? Bom, qualquer organização, seja ela pública ou privada, né, que deseja iniciar mudanças em sua empresa. Ela serve para qualquer tipo de empresa. Né, seja essas mudanças relacionadas a culturais, a quebra de paradigmas, implementação de novos procedimentos que farão com que a empresa ela possa agir e reagir mais rápido às mudanças. Né? Ou seja, então ela serve para todo tipo de organizações, independente do tipo, setor ou tamanho, né, para todo tipo de inovação, como por exemplo produto, serviço, processo, modelo e método, variando de incremental até mesmo radical, e também para qualquer tipo de abordagem, por exemplo, inovação interna e aberta, atividades de inovação voltadas ao usuário, ao mercado ou até mesmo à tecnologia e ao design. Quais seriam os benefícios que a ISO 56002 traz para dentro de uma empresa? Bom, tecnicamente nós temos 10 benefícios, sendo o primeiro, maior capacidade de gerir incertezas,
também o aumento do crescimento da receita e da rentabilidade e competitividade, redução de custos e desperdícios e aumento da produtividade e eficiência de recursos, maior sustentabilidade e resiliência, mais satisfação de usuários, clientes, cidadãos e outras partes interessadas, renovação sustentada do portfólio de ofertas, pessoas engajadas e com poder de decisão na organização, capacidade de atrair parceiros, colaboradores e financiamento, reputação e valorização aprimorada da organização e, por último, conformidades facilitadas com os regulamentos e outros requisitos pertinentes. Bom, como todo tipo de gestão, a ISO 56002 ela também se solidifica a partir de pilares, né? Ela é baseada em 8 princípios de gerenciamento da inovação. Segundo a norma, esses princípios eles podem ser pensados como como um conjunto aberto que pode ser integrado e adaptado. Isso significa que cada empresa é capaz de adaptar esses princípios ao seu escopo de trabalho. No caso, esses 8 pilares são a direção estratégica, onde as empresas elas devem determinar suas metas, objetivos e políticas voltadas à inovação e, a partir deles, desenvolver métricas para mensurar os seus resultados e priorizar as atividades de inovação. O segundo pilar é a liderança visionária, onde a liderança ela é um papel fundamental para multiplicar e gerar um engajamento e envolvimento dos colaboradores para alcançar os propósitos de inovação. O terceiro pilar seria a criação de valor. A inovação ela precisa gerar resultados mensuráveis e concretos para a empresa, com o propósito de realizar e agregar valor, aumentando as receitas e reduzindo as despesas e desperdícios. O quarto pilar seria a abordagem por processos. O gerenciamento da inovação ela busca transformar a criatividade em resultados e valor. E a única forma de conseguir isso é definir claramente os papéis e responsabilidades dos envolvidos e os recursos, sendo pessoa, tempo, conhecimento, infraestrutura e investimentos necessários para poder se inovar. O quinto pilar é a cultura adaptativa, onde uma cultura que é focada na empatia, na colaboração e na experimentação deve ser estabelecida em todos os níveis da empresa. Os valores, crenças e comportamentos eles devem ser desenvolvidos para apoiar a abertura à mudança, lidar com riscos e colaborar e também criar e executar novas ideias. O sexto pilar é a gestão de incertezas. Como todo mundo sabe, todo negócio existe riscos. E para a ISO 56002, esses riscos eles devem ser vistos como oportunidades. Sendo assim, essas incertezas e riscos elas são avaliados primeiramente, depois eles são explorados minuciosamente e em seguida eles são gerenciados por meio de uma experimentação sistemática e processos interativos dentro de uma variedade de oportunidades. O sétimo pilar é a resiliência e adaptação. Novas ideias e soluções, elas geralmente exigem mudanças nas estruturas, processos, capacidades, modelos e capacidade de resposta correspondentes. Sendo assim, a capacidade de prever, compreender e responder sistematicamente às necessidades de mudança é uma habilidade fundamental da inovação. E o oitavo e último pilar é a gestão de insights. Identificar quais são os insights que podem ser usados para agregar valor requer uma abordagem sistemática, alavancando diferentes fontes de conhecimento. Por fim, nós temos os processos de implementação e de certificação da ISO 56002. Eles incluem 5 etapas principais, que são o Sandman, o Comitê de Inovação, metodologia de implementação, auditoria interna e auditoria de certificação. Dando apenas umas aspas, abrindo um parêntese aqui, desde 2013 a ISO ela se mantém dentro de um grupo de estudos, que seria o Comitê Ético ISO TC 279, que avalia as melhores práticas de inovação em todos os países membros, daqueles que eu falei, da França, Espanha, Rússia, Reino Unido, Brasil, Canadá, Portugal. Então vamos lá, nós temos a primeira etapa, que é a implementação, onde consiste em realizar uma avaliação e diagnóstico da empresa, que é o assessment.
determinando o seu nível de aderência em relação aos pilares da norma, ou seja, quanto ou quais processos de inovação sua empresa ela já utiliza. Né? O segundo pilar nós temos com a questão do comitê de inovação da empresa. Né? Com o diagnóstico em mãos, se define esse comitê de inovação. Né? Aqui nessa fase é necessário definir os membros que serão responsáveis por assegurar a criação e o funcionamento do sistema de inovação ao longo de todo o processo. Né? Essas definições são essenciais para iniciar a fase de implementação. Depois então, né, a norma ela contém ao todo 10 capítulos e as empresas elas precisam apresentar essas evidências para cada capítulo para elas poderem como se elas estivessem passando de nível. Então, elas precisam implementar ferramentas e metodologias que sejam inovadoras, né, e que melhor atendam às suas necessidades. Né, sendo assim, profissionais com conhecimento de 2 elementos chave são cruciais nessa fase de implementação e de certificação, né, inovação e normas da ISO como um todo. Né, no caso, uma auditoria interna então é conduzida para identificar as possíveis não conformidades ou pontos de melhoria que podem ser refeitas para assim se seguir nessa fase de implementação e de certificação. Né? Quando o sistema ele já está totalmente pronto, né, foi totalmente revisado, foi feita a auditoria interna, né, é hora de ser realizada a auditoria de certificação por uma empresa certificadora, para poder verificar todos os itens normativos e comprovar se a empresa que solicitou está em conformidade com a ISO 56002. Né? Em caso positivo e sendo aprovada, a empresa receberá um atestado de conformidade. Né? Após esses procedimentos, é necessário colocar a metodologia em prática para que as ideias possam ser desenvolvidas. Né? Lembrando também de criar métricas para acompanhar os resultados. Bom, era isso que eu tenho aqui para apresentar hoje. Eu agradeço a oportunidade de entregar o trabalho, pelo menos de forma virtual. E é isso. Obrigado.